Apocalipse 4 fala do arrebatamento da igreja. E Apocalipse 19 fala da segunda vinda do Senhor Jesus. E lá nos comentários desse áudio sobre o arrebatamento da igreja, que é a última trombeta, alguém diz assim, mas como é que diz que todo olho verá? E aqui está dizendo que não, ele virá só para a igreja. Então alguém deu um comentário, eu disse, meus irmãos, me desculpem, me permitam comentar aqui. Eu disse o seguinte, olha, ela tem razão, porque aqui na última trombeta está falando do arrebatamento da igreja. E lá no Apocalipse capítulo 1 e capítulo 19 diz que todo olho o verá. Não há contradição. Inclusive há duas palavras que é chamada de parousias para o arrebatamento e epifania para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? O Apocalipse, alguns dizem que isso foi no passado, outros dizem não, isso está se cumprindo desde o passado e ainda está cumprindo. E eu sou daqueles que acreditam que o Apocalipse, ele está começando a se cumprir nos nossos dias e ele vai se concretizar, porque o Apocalipse, ele é uma mensagem futura, não aconteceu. E o que nós estamos vendo é o princípio das dores. O que nós estamos vendo é aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que nós estamos vivendo no período das dores. E a ideia é a Miriam Ferreira, Deus abençoe, Aldeci Mota, Vera Lúcia, Deus abençoe vocês. Então, Jesus fala que antes do parto, a mulher ela começa a sentir alguns sinais que a criança vai nascer. Então nós estamos vivendo, não na grande tribulação, nós estamos vivendo no final da dispensação da graça e nós estamos vivendo em um período chamado período em que a graça estará terminando e vai começar o período da grande tribulação. Então, o período da grande tribulação só vai começar depois que a igreja for arrebatada. É importante saber disto. É importante tomar conhecimento disto. Isso é muito importante. Agora, como eu estava falando da pergunta da irmã sobre esse áudio aí, porque ela perguntou como é que na Bíblia diz todo olho o verá. É porque essa expressão está em Apocalipse 1, quando ele diz assim, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Isso aí está se referindo à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, lá em Apocalipse capítulo 19, onde Jesus ele vem com a igreja. Ele não vem arrebatar a igreja ali em Apocalipse 19. Ele vem com a igreja. Kátia Jesus Reis, Deus te abençoe, minha irmã. No Apocalipse capítulo 19, o Senhor está vindo pela segunda vez. No capítulo 4 do Apocalipse, a igreja ela é arrebatada. E no capítulo 19, depois de passarmos um tempo com o Senhor, na glória, nós voltamos com o Senhor, pelo que a Bíblia diz, porque 19 o Senhor retorna, 20 o Senhor implanta aqui o milênio, 1000 anos de paz. Você pode ver que há aí, em alguns capítulos, algumas sequências bem lógicas que você pode acompanhar, tá? Está muito claro, não dá para confundir. No Apocalipse capítulo 19, o Senhor vem para derrotar
dois personagens que estão atuando na Terra. Zuma, que bom saber que você está assistindo aí. Um abraço, minha irmã. Então, no Apocalipse capítulo 19, é o final da grande tribulação. Lembre-se, a igreja é arrebatada no capítulo 4, tá? Então, no capítulo 4 mostra o que acontece no céu. No capítulo 5 mostra o que acontece no céu. Helena Couto, Deus te abençoe, minha irmã. E do capítulo 6, então, capítulo 1, o Senhor se revela, é o autor do livro do Apocalipse. Capítulo 2 e 3 é a história da igreja, que é o período chamado o período da graça. Ali são 7 igrejas, e essas igrejas estão indicando o período da graça. Esse número 7 aí representa a totalidade das igrejas, da igreja do Senhor. O tempo em que a igreja estará vivendo na face da terra. Então alguns fizeram até o cálculo que a primeira igreja, que foi Éfeso, durou mais ou menos 200 e poucos anos, aí vem até a igreja de Filadélfia, e aí finalmente a de Laodiceia, que é da nossa atualidade, que cada igreja ela tem um período de um pouco mais de 200 anos, que vai dar aí esse período em que nós estamos vivendo, de praticamente 2000 anos. E tudo indica que esse período chamado período da graça, esse período ele está terminando. Esse período da graça ele vai encerrar. Então, no período da graça encerra, começa a grande tribulação, ok? O período da graça encerra, começa o período da grande tribulação, a igreja é arrebatada e o anticristo se manifesta. Nós temos um pequeno problema de imagens, mas pegue apenas a parte do áudio, porque essa mensagem ela é muito importante, tá? Então pegue a parte do áudio que vai te edificar muito. Então, o Senhor Jesus dá uma palavra muito forte ao apóstolo João. E essa palavra é uma palavra de vitória, dizendo que o povo de Deus deveria ficar firme, independente das circunstâncias, independente das situações adversas. Porque na época de João, o João estava preso na ilha de Patmos, e ele estava preso por quê? Por causa do seu amor por Jesus. O apóstolo João não estava sofrendo porque ele tinha feito alguma coisa errada, porque ele era mau caráter, não. O apóstolo João estava sofrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Tá? Maria Célia Messias, Deus te abençoe. Então, João estava sofrendo por causa da sua fé em Cristo. E João, ele foi exilado na ilha de Patmos. Era uma ilha de escorpiões, de cobras, um lugar deserto, para onde ia os piores marginais. E ele estava ali naquela ilha, uma ilha grega que existe até os nossos dias. Dizem que é uma ilha habitada, e eu coloquei aí para você as imagens da ilha de Patmos, e coloquei para você a gruta da revelação. Eu cumpri aquilo que eu prometi. Você vai aí um pouco abaixo, lá está Patmos, a ilha de Patmos, e lá está também a gruta da revelação, o lugar que eles acreditam que o apóstolo João ficava, e lá aonde ele recebia a revelação. Interessante, não é? Muito interessante. Então nós estamos vendo que o Senhor Jesus mandou essa mensagem para confortar a igreja.
é uma mensagem de conforto, uma mensagem para fortalecer a fé da igreja, sabendo que aqueles que vivem uma fé em Jesus Cristo nos últimos dias, a sua fé seria provada. Isso é muito importante saber disso. Mas o que o Senhor Jesus Cristo mostra para João é que ele estava ali. E quando João viu o Senhor Jesus Cristo, ele fica impressionado. Roseli Farias, Deus abençoe. Porque ele vê Jesus na sua glória. Ele vê Jesus com tanto poder, com tanta glória, que ele se prostra diante do Senhor Jesus. Então Jesus veio como o Cordeiro de Deus e ele morreu na cruz do Calvário. Só que no Apocalipse, Jesus ele aparece como o leão da tribo de Judá. Então no livro do Apocalipse, Jesus não veio para morrer numa cruz. Jesus ele veio para derrotar a Satanás e derrotar todos aqueles que seguem o diabo e seus anjos, que cairão com ele em desgraça. Porque o diabo ele caiu em desgraça. Ele foi destituído da presença de Deus. E infelizmente, quando o homem acompanha Satanás e seus anjos, ele cai em desgraça. A Bíblia diz o seguinte, que lá em Mateus 24, diz assim, eu creio que é 24 e 25, tá? Vinde a mim, vós, né, que... Ele diz assim, vinde a mim, dirão aos que estiverem à sua direita, olha, vocês foram preparados para o reino, para a eternidade com Deus. E os que estiverem à esquerda, ele vai dizer, vocês que irão para o inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas, infelizmente, o homem ele quer acompanhar Satanás, que caiu em desgraça, e que luta contra Deus, e que vive no pecado e arrasta as multidões. Então, o homem que decidiu seguir Satanás e suas hostes, infelizmente, ele pagará com a sua alma, porque ele se afastou de Deus. Então, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, você vai ver ali o autor do livro, Jesus dando uma palavra introdutória, dando uma palavra de conforto para João. Então, o livro do Apocalipse, o capítulo 1, é um capítulo muito interessante, porque o Senhor dá conforto para o João, ele dá conforto para a igreja. Jesus está ali no meio das igrejas, os 7 candeeiros de ouro, e no Apocalipse 2 e 3 é a história das 7 igrejas que representa o período da graça, o período que a igreja estará na face da terra. E esse período da graça, ele encerra no capítulo 4 do livro do Apocalipse, quando a igreja é arrebatada. E ali no capítulo 4 e 5, nós vamos ver a igreja do capítulo 2 e 3, a igreja na sua totalidade, nós vamos ver a igreja no céu. É muito importante saber disto, tá? Então a igreja ela é arrebatada no capítulo 4, e nós vamos ver no capítulo 4 e 5 a igreja no céu, a igreja na sua totalidade na presença do Senhor. E ali no capítulo 4 e 5 nós vamos ver os anjos, todos os anjos, miríades e miríades, milhões e milhões de anjos, e a igreja que é representada pelos 24 anciãos, que acredita que seja a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Lembre-se que Jesus, ele salvou os do Antigo Testamento e salvou os do Novo Testamento. A salvação de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, ele é retroativo.
Então Jesus não salva só os que morreram depois que ele morreu na cruz. Jesus não salva apenas os que nasceram e morreram depois de Cristo. Não, não. O sangue de Jesus vai até Adão. Como, pastor? O sangue de Jesus alcança todos aqueles. O sangue de Jesus alcança todos aqueles que... o sangue de Jesus alcança todos aqueles que morreram antes de Cristo, confiaram no Jesus, isso é, aqueles que esperaram no Senhor. Aqueles que esperaram no Senhor. Porque as pessoas do Antigo Testamento, elas morreram esperando o Messias. Jesus é anunciado desde o Éden. Por exemplo, estão me vendo agora, tá? Então, Jesus, ele é anunciado desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, o primeiro casal, desobedece a Deus, o Senhor dá uma mensagem para eles dizendo, olha, haverá um nascido de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso é, ele vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar dele. Então lá na cruz do Calvário acontece algo muito interessante. Com licença. O Senhor esmaga a cabeça do diabo e o diabo fere o calcanhar, os pés do Senhor Jesus. Se cumpre literalmente. Literalmente. Então, deixa eu te mostrar, para você não ficar sabendo, pastor, que confusão. E as pessoas que morreram antes de Cristo, elas não tiveram salvação? Claro que tiveram salvação. Elas diziam assim, eu creio no Cristo que há de vir, de Adão até a morte do Senhor Jesus. E pastor Almir Passoni, Deus abençoe, Selma Bezerra, Jazielma Freitas, pastora Micheline, está aí assistindo também. Então a salvação, ela é retroativa. Porque nós achamos que a salvação alcançou só depois de Jesus. Não, 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 não. O sangue de Jesus, ele é retroativo. Ele vai lá no Éden. Por quê? Muitas pessoas morreram esperando Jesus. Por exemplo, o Simeão, em Lucas 2, ele toma o Senhor e o consagra, dizendo, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Eles estavam esperando o Messias. Então, aqueles que esperaram o Messias, tá? Os que esperaram o Messias e não viram, eles foram salvos, porque eles morreram dizendo, olha, os meus olhos não viram o Messias, mas ele não vai deixar o meu corpo na morte, ele não vai me deixar no túmulo. Então, era a mensagem era pregada. E para nós que vivemos depois do Senhor Jesus Cristo, tá? Apóstola Aide Rabelo, Deus abençoe. Nazaré Machado, que Deus abençoe. Anilda Souza. Roseli Farias. Então, os que morreram no passado em Cristo diziam, saudavam ao Messias que há de vir. E aqueles que nasceram depois que Jesus morreu na cruz, nós dizemos assim, ao Messias que já veio. O único povo que espera o Messias hoje, que ainda há de vir, é o povo de Israel. Porque o povo de Israel, tá?
Roseli Farias, Hil Oliveira também estão nos assistindo. O povo de Israel, quando o Senhor Jesus Cristo veio, tá? Bispo Antônio Lima, um abraço aí. Edna Barros, Deus abençoe você. O povo de Israel não acredita em Jesus como Messias. Então, os olhos do povo de Israel não foram abertos para o Messias, para Jesus, como a igreja teve a revelação do Cristo. E o Israel de hoje, que é povo de Deus, tanto quanto a igreja, é o povo mais perseguido na face da terra, é a igreja e Israel. Algumas pessoas dizem assim que Deus desistiu de Israel, que Israel não é mais povo de Deus. Eu falei, olha, tenha cuidado. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: abençoarei a quem te abençoar, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Então, se você abençoa Israel, a bênção vem sobre sua cabeça. Mas se você amaldiçoa Israel, como a mídia secular faz, e você vai na onda, a maldição vem sobre você. Há muitos do povo de Deus, inclusive pastores, que não conhecem a revelação de Israel e que amaldiçoaram Israel e pagaram um preço muito alto por isto. Então, abençoe. A Bíblia diz o seguinte: abençoarei aos que te abençoarem. Então, abençoe Israel, porque Israel é o povo de Deus. Mas o povo de Israel não entende, não conhece a revelação do Messias. E o que vai acontecer? Apocalipse 1 fala do Senhor Jesus Cristo, o autor do Apocalipse, que se revela a João em Patmos, e aí o Senhor sai de cena e um anjo específico da parte de Deus acompanha João, dando a ele a revelação. É um anjo tão poderoso, o anjo do Apocalipse, que João, que era 12 do Senhor Jesus, por 2 vezes ele se ajoelha diante do anjo e adora. E o anjo diz: não, sou conservo teu e de teus irmãos. E diz assim: adora a Deus. Porque os anjos eleitos, os anjos fiéis a Deus, eles não recebem adoração. Quem recebe adoração é Satanás e os anjos caídos. E usam a idolatria e a feitiçaria. Entenderam aí? Então nós, o povo do passado dizia: eu espero, confio, acredito no Cristo, no Messias que há de vir. Nós hoje dizemos: eu confio, acredito, creio na minha salvação, ao Cristo que veio. Então, assim como o povo do passado esperava Jesus e colocaram a sua fé nele, ali na cruz do Calvário, no sangue de Jesus, nós olhamos para trás. Para nós é retroativo. Então, o sangue de Jesus tem poder para frente e para trás. É incrível isto. O poder do sangue de Cristo é algo muito, muito, muito forte. Então, o povo de Israel, o que vai acontecer com o povo de Israel? O povo de Israel, no capítulo 1, o Senhor, Vilmene Carneiro, Deus te abençoe, minha irmã, tá? Matilde Souza, Deus te abençoe, minha irmã. O povo de Israel está no Apocalipse, tá? Como? Lembre-se, o capítulo 1, o Senhor se revela a João e dá para ele a revelação, tá? Dá para João a revelação e introduz, se revela a ele que Jesus está com poder e glória. Jesus veio como Cordeiro de Deus. Regiane Cavalcante, que Deus te abençoe. Jesus veio como Cordeiro de Deus, só que no Apocalipse o Senhor se manifesta com todo o poder. E ele se revela a João, que está ali, quem sabe, enfrentando as suas lutas, seus temores na ilha de Patmos. E o Senhor Jesus, ele dá uma palavra para o João, e aí começa a sequência do Apocalipse, que é o quê?
capítulo 2 e 3. O período da igreja na terra. O período chamado período da graça. E o período da graça termina no final do capítulo 3, ok? Que é, claro, o capítulo 4, aonde a igreja é arrebatada. Então, no Apocalipse capítulo 4, a igreja é arrebatada, já falei isso para você algumas vezes, tá? No capítulo 5 há um impasse, onde aparece o Cordeiro de Deus, porque a história para, a história se encerra ali, era para encerrar ali, porque não tem ninguém para redimir, para salvar, para que a história continuasse, tá? Aí o que acontece? Jesus vem, e ele abre o livro, ele abre os seus selos e a história continua. No capítulo 5. No capítulo 6, e aí é problema, começa a grande tribulação. O capítulo 4 e 5, até o capítulo 3, a igreja está na face da terra. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. E no capítulo 6, começa a grande tribulação, que vai terminar no capítulo 19, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 4, Jesus arrebata a igreja. Do período do capítulo 6 até o 19, passa um período de 7 anos. Um período de 7 anos. Nesse período, é um período que Deus vai tratar com o povo de Israel e Deus vai tratar com a humanidade, inclusive aqueles que não forem arrebatados. Olha, isso é muito sério, hein? Dê uma assistida aí no áudio que eu coloquei para você sobre a última trombeta, ok? Dê uma olhada aí. A última trombeta. Então você vai ver a última trombeta. E nesse áudio da última trombeta, ele mostra o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, a vinda de Jesus, o milênio, ele vai mostrar tudo, tá? Ele vai mostrar todas as coisas, ele vai mostrar tudo o que se passa na face da terra. Então é muito importante você ouvir esse áudio aí, porque ele vai te ajudar muito. É um áudio muito especial, tá? Um áudio muito especial. No capítulo 6, começa a grande tribulação. Deus volta a tratar com Israel, os descendentes de Abraão, segundo a carne, e Deus tem uma aliança com Israel. Como? Porque Deus tem uma aliança com Abraão. Deus não quebrou a aliança com Abraão. Ele não quebrou a aliança com a igreja. É importante saber disso. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Quando aconteceu o arrebatamento, no capítulo 4, muita gente vai ficar. Você sabia disso? Se você assistir esse áudio aí, esse áudio da última trombeta, é bem possível que você não durma hoje. Você vai varar a noite orando. Porque quando você assiste aquilo ali, ouve aquilo ali, você vai dizer: pai, eu estou desqualificado para o arrebatamento. Infelizmente, muitas pessoas que pensam que vão ser arrebatadas hoje, elas não serão arrebatadas. Elas não serão arrebatadas. Elas vão ficar. Então o povo de Israel vai ficar,
O mundo vai ficar porque preferiu o pecado, virou as costas para Jesus, e aqueles que viviam na carne, no pecado, ainda que frequentavam a igreja, vão ficar, e os desviados do evangelho vão ficar. E você sabe que existe um número, olha, não vou dizer ilimitado, porque não é, mas o quanto de pessoas desviadas do evangelho que existem hoje na face da terra. Ele diz aí nesse áudio, a última trombeta, uma senhora chorando, dizendo, eu fiquei. Ela diz, Senhor, eu sei, não dá mais, eu sei. E ela começa a pedir misericórdia, ela começa a chorar, pedir misericórdia. Esse áudio aí foi uma revelação que um pastor sério, homem de Deus, teve. Ele viu o arrebatamento acontecer no ano de 1955, por aí, 55, 52, tem lá, você vai ler lá, ouvir o áudio e você vai ver os comentários. Ele tem uma visão, o Senhor chama-o e prepara-o para dar a mensagem do arrebatamento para a igreja. É muito forte. E eu estou te dizendo, você vai ter dificuldade para dormir, você vai acabar virando a noite na oração. É isso que acontece quando você ouve aquilo, tá? Quando ouve aquilo. Então, as pessoas que são desviadas do evangelho vão ficar. E nesse período que vai acontecer, nesse período, o anticristo vai reinar no mundo. Quando no capítulo 4 a igreja é arrebatada, a Bíblia mostra o céu, no capítulo 4 e o 5, mostra lá em cima, no céu. Já não está mais na terra. E no capítulo 6, volta para a terra. Os flagelos, os selos, as taças e as trombetas, que são tocadas, cada uma trazendo o julgamento de Deus sobre a face da terra. Então, aqueles que são desviados do evangelho vão ficar. E aí o anticristo, o que vai fazer? No capítulo 13, o anticristo aparece ali no decorrer, mais ou menos no meio da grande tribulação. A grande tribulação são 7 anos, especialmente 3 anos e meio, que são os piores. Então, no meio da grande tribulação, o anticristo, ele vai cadastrar todos os habitantes da terra. Todo mundo que pertence a Jesus foi arrebatado. Então, só vai ficar crente desviado, pessoas que voltaram as costas para Deus, o mundo, aqueles que conheceram a palavra e não quiseram, filho de crente, neto de crente, sobrinho de crente, esposo de crente, esposa de crente, que nunca quiseram nada com Jesus. Esses vão ficar. Eles não vão subir. E o anticristo vai reinar. Para que ele administre bem a terra, o anticristo, lá no capítulo 13, vai assumir a parte econômica e vai marcar o homem com 666. E o homem só pode comprar, vender, comprar comida, comprar água, pagar gasolina, pagar o gás, tudo que o homem precisa. Ele vai precisar do 666 na testa ou na mão direita. 666 vai surgir um pouco lá na frente. E o outro, o anticristo, vai tomar conta dessa parte econômica. O falso profeta vai juntar todas as religiões, todos os que ficaram, todas as religiões da terra, ele vai reunir e fazer uma religião só. Então as pessoas, elas vão ficar desesperadas, aflitas, porque muitas, milhares, milhões irão morrer, porque não vão querer ser marcadas. Aí o anticristo, ele vai ressuscitar as guilhotinas. Você pode ver no capítulo 20 do livro do Apocalipse, lá mais ou menos no versículo
6, 7, 8 a 10, tá? 10 é o último versículo, dizendo que aqueles que não receberam a marca da besta foram decapitados. Vai ser uma luta terrível, vai ser um negócio muito forte. Então, meu irmão, suba no arrebatamento, tá? Suba no arrebatamento, não fique para trás. Não fique para trás. Suba no arrebatamento. Você precisa subir no arrebatamento. Você não deve ficar. O arrebatamento é um privilégio, é uma bênção de Deus para a sua igreja. É um presente de Deus para a sua igreja. Então, nesse período em que a igreja for arrebatada, nesse período em que a igreja for arrebatada, Deus vai tratar com Israel, Deus vai tratar com o mundo e vai tratar com os crentes desviados que ficaram. Aqueles que não querem nada com Jesus, conhecem o evangelho, mas vivem na carne, vivem no pecado, tá? Estão na igreja, mas não obedecem a palavra. Esses vão passar por um tremendo estreito e eles vão pagar com a vida, porque eles terão que ou aceitar 666 na mão direita ou na testa, ou terão que se colocar a cabeça na guilhotina e sua cabeça ser cortada. É só você ler, meu irmão, minha irmã, ler lá Apocalipse capítulo 20, ok? Que é o final de todas as coisas. E aí o capítulo 21 e 22 mostra a Nova Jerusalém. E depois eu vou passar para você falar um pouquinho sobre o inferno e o lago de fogo, que é o final daqueles que morrem sem Cristo, e a Nova Jerusalém, que é o final daqueles que morrem com Cristo. O livro do Apocalipse é muito especial. Pena que o diabo fica tocando medo nas pessoas, e como falei, alguns líderes que acham que está falando uma grande coisa, mas não é nada de grande, tá? Dizendo que não entende nada do Apocalipse, que, tá? Não. O Apocalipse é a revelação. Quando eu falei aqui no capítulo 13, eu falei do tesouro escondido, que um homem descobre num terreno que não é dele, e o que ele faz? Ele vai feliz. Ele vende tudo que tem, e ele compra aquela terra, e ele vai dizer assim: agora se essa terra é minha, o tesouro é meu. Então, o Apocalipse é um terreno, é uma área de terra, aonde eu e você descobrimos o leão da tribo de Judá, o vencedor invicto. Não apenas vencedor, mas mais do que vencedor. Jesus venceu o mundo, venceu a carne, venceu Satanás, venceu os anjos, venceu a idolatria, venceu a feitiçaria, venceu principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, Apocalipse é a vitória do Cordeiro. Quando você começa a ler Apocalipse com o coração de servo, com o coração para servir, o Senhor vai mostrar, abrir para você e vai dizer: aqui está o seu tesouro. E você vai descobrir uma coisa profunda no livro do Apocalipse. Você vai se identificar com aquele livro, com esse livro, porque é a revelação. É a revelação final. Apocalipse mostra o final de todas as coisas. Mostra o destino dos ímpios, mostra o destino daqueles que serviram a Deus na terra, da igreja, mostra a Nova Jerusalém, faz uma descrição da Nova Jerusalém, que é mais ou menos um cálculo do tamanho dela, é mais ou menos de Salvador a Porto Alegre, quadrada, para cima, para baixo, de lado. A Nova Jerusalém é algo tão incrível, tão maravilhoso, é a cidade, é a habitação daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro.
Então, Apocalipse 1, o autor do livro do Apocalipse. Apocalipse 2 e 3, o período da graça. Capítulo 4 termina o período da graça, a igreja arrebatada. O capítulo 5, entra o Cordeiro de Deus que avança na história e faz com que a história não pare. Mas ele compra homens e mulheres com o sangue do Cordeiro. E no capítulo 6 começa a grande tribulação, que vai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que é um capítulo lindo, terrível, mas muito lindo, que você assim fica impressionado ali com o que vai acontecer no capítulo 16, as pragas, tá? 17, 18, 19 termina o período da grande tribulação e o Senhor Jesus Cristo volta, não para arrebatar a igreja, mas volta com a igreja. Você pode ver que o Senhor Jesus, ele está acompanhado da igreja. Homens e mulheres remidos com vestes brancas, acompanhando, montado em cavalos brancos, não é? Acompanhando o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 20, o Senhor Jesus vem, no capítulo 19, implanta o seu reino milenar na face da terra. Depois Satanás, Selma Bezerra, Deus te abençoe, minha irmã. Depois Satanás é solto por um ano. O Satanás é preso por 1000 anos, desculpem, tá? Estou de olho aqui nas pessoas que estão, porque algumas aqui não aparecem, me desculpem. Depois eu respondo vocês, mas algumas não aparecem. E o que acontece é que depois de 1000 anos, Satanás ele é preso e ele é solto novamente. E ele vem e engana as pessoas, porque nesse período de 1000 anos o Senhor Jesus está reinando aqui na terra. E o homem vai viver como que não fosse nos tempos de Adão. O homem vai viver 1000 anos. Se Jesus chegar e uma criança acabou de nascer, ela vai viver no período todo que o Senhor Jesus estiver reinando aqui na face da terra. Isso é muito importante você saber. E no capítulo 21, Satanás é solto novamente, não tem jeito para ele. O cara é mau caráter mesmo. E ele volta e ele seduz nações que se levantam contra Cristo. Vai dizer, o mundo tá chato, não tem carnaval, não tem droga, não tem facções, não tem larápio, não tem roubo, tá? Não tem nada, não tem maracutaia, tá muito chato. E aí ele mostra, olha, vamos lutar, vamos vencer. E as nações caem na conversa do diabo, da mesma forma que Adão e Eva caíram no conto de Satanás lá no Jardim do Éden. E aí no capítulo 20 há uma guerra. A pior de todas as guerras está no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Depois eu vou fazer uma descrição para você. E Apocalipse capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra, mostrando o destino daqueles que fizeram aliança com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Apocalipse é a vitória do Cordeiro. Apocalipse é a vitória do Cordeiro. É a vitória do Cordeiro. E não somente é a vitória do Cordeiro, mas é a sua vitória. Deixa eu ler para você aqui o capítulo chave do livro do Apocalipse, ok? Deixa eu ver aqui aonde está a chave, tá? Do Apocalipse. O versículo-chave do Apocalipse, o versículo-chave. Eu queria que você, que está me ouvindo aí, colocasse aí, escrevesse aí. A minha pergunta é, qual é o versículo-chave do livro do Apocalipse? Aí você vai digitar aí. Pastor João, o versículo-chave do livro do Apocalipse é... Agora eu vou dar para você.
Apocalipse 17, versículo 14. É o versículo chave do livro do Apocalipse, que diz o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, tá? Porque o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ele diz aqui, e aqui que interessa a nós: vencerão também os que estão com ele, o Cordeiro, os chamados, eleitos e fiéis. Olha que coisa linda, olha que versículo lindo. Você não precisa de mais nada. Se você ouviu esse versículo aí, você já ganhou a sua semana, você já ganhou o mês, você já tem a revelação. Irmã Célia Matos, que Deus te abençoe, minha irmã. Ele está dizendo que esse livro não é apenas a vitória do Cordeiro, mas é a vitória minha e é a vitória sua. Quem são esses? São os que são chamados, os que estão com o Senhor Jesus. Se você está com o Senhor Jesus aí, diga amém, tá? Vencerão também os que estão com ele, o Senhor Jesus. Quem são? Os chamados, os eleitos no Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, os fiéis, aqueles que permaneceram até o final. Então, o versículo chave é o versículo 14 do capítulo 17. Apocalipse 17, verso 14, é o versículo chave. É um versículo lindo, muito, 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 muito especial. Está mostrando que o Senhor vai vencer, tá? Estes combaterão contra o Cordeiro. Quem? Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, tá? A grande Babilônia, as hostes das trevas, principados, potestades, o dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Ele diz, combaterão contra o Cordeiro. E diz o seguinte, já diz aqui o que vai acontecer. E o Cordeiro os vencerá, porque não é apenas o Cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.